Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal, e o nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Calebe, era grosseiro e mau. O texto é bem longo e aí eu indico a leitura de toda a história, porque vamos tirar grandes lições desse texto. Antes de falar de Abigail, que é a mulher que eu vou falar hoje, que para mim é referência de mulher agradável, eu vou contar um pouco do contexto em que Abigail se encontrava, para que a gente possa compreender o contexto, né? Davi, como nós já sabemos, né, foi ungido rei. E aí, quando o rei Saul começou a ouvir as mulheres cantando uma música para Davi, que Davi tinha matado milhares e milhares, o rei Saul ficou enciumado e começou a perseguir Davi. Eu olhei hoje, não tenho certeza, mas pela pesquisa que eu fiz, Davi fugiu de Saul há aproximadamente 10 anos. Ele teve a oportunidade de matar Saul mais de uma vez e não fez, porque ele não queria o sangue de ungido em suas mãos. Davi sai com uma ruma de homens, forma um exército e esses homens vão seguindo Davi, fugitivo de Saul. E no caminho, né? No caminho aí do deserto, por onde Davi se escondia, existia uma propriedade de um homem muito rico, que é esse homem que eu acabei de falar, Nabal. Era um homem muito rico, poderoso, dono de muitas terras, dono de ovelhas. E essa propriedade estava ali no caminho por onde Davi percorria. Durante algum tempo, Davi protegeu os homens que viviam, os servos de Nabal. Protegeu, não permitiu que nada de ruim acontecesse com eles, os servos de Nabal. E aí, diante da fome, diante da necessidade que Davi e os seus guerreiros estavam, ele foi pedir uma ajuda a Nabal. Ele foi pedir alimento, né? Pediu para que os seus servos, para que seus guerreiros, né, 10 homens, subissem até a casa de Nabal e pedissem ajuda. E aí os guerreiros de Davi foram lá, conversaram com os homens dele, né? Disseram: nós protegemos seus homens, protegemos sua propriedade e agora nós estamos precisando de alimento. Fizemos o bem, né? Pediu para que esses homens fossem em paz. Eles foram, pediram ajuda, mas não tiveram a resposta que esperavam. Nabal, como o texto mesmo diz, né? Ele era um homem grosseiro e maldoso. Ele disse que não conhecia Davi, que não iria ajudar Davi e mandou os homens embora. Davi fica super furioso, iradíssimo, manda que os seus homens comecem a afiar as espadas que vai subir e matar todo mundo da casa de Nabal. Foram 10 homens apenas para pedir ajuda a Nabal. Mas quando eles retornam, Davi, irado, pede para que 400 homens se armem, porque ele iria destruir criança, animal, a família, todos que encontrassem pela frente.
Então, esse é o contexto que essa mulher está, né? Abigail. O próprio nome de Nabal já destaca a sua característica, porque o significado de Nabal quer dizer insensato. E a Bíblia, né, tem diversas versões, e aí diz que ele era um homem bruto, maldoso, rude, maligno, perverso, e coloca atributos aí, né? Insensato. Já a descrição que a gente tem de Abigail é que ela era uma mulher inteligente, a inteligência primeiro, e muito bonita. Então, a característica que mais chamou a atenção aqui do autor foi a inteligência de Abigail, nos deixando uma lição, né? Nos deixando a primeira lição dessa noite, né? A sabedoria, a inteligência sempre chamará mais atenção do que a beleza, né? Que a vaidade, que a gente gosta tanto, né? Que a mulher gosta tanto, né? Mas a sabedoria sempre chamará mais atenção. E aí, gente, no versículo, deixa eu ver aqui, tá? No versículo 14. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo o seguinte: então, um dos servos de Nabal procurou Abigail para contar o que estava sabendo, que esses 400 homens de Davi iam lá acabar com tudo. Chegaram até Abigail e relataram para ela. E disseram, né? Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, e ele ralhou com eles. Minha versão está diferente. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco e jamais nos molestaram. E durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor. E aí o servo começa a relatar tudo o que tinha acontecido. Por quê? Porque acredito que tentou falar para Nabal, mas ele se recusou, porque ele não era um homem inteligente. Porque as características que descrevem Nabal era um homem que não era inteligente. Ele era rico, ele tinha propriedades, mas ele não tinha inteligência emocional. E como eu sei disso, as descrições que eu tenho dele, um homem bruto, maldoso, rude, ignorante, como a gente chama aqui no Nordeste, bruto, o que é que a gente chama aqui, né? Características de uma pessoa sem inteligência emocional, né? E era isso que Nabal era. Então, o servo provavelmente tentou falar com ele, não conseguiu, vou procurar a inteligente da casa, a mulher. E ela parou para ouvir o servo. Outra característica importante, porque ela era muito rica. Ela era dona de tudo aquilo também. Mas ela parou para ouvir alguém que era menor que ela. E aí ela escuta o que o servo fala. E imediatamente ela decide agir. E o que me chama a atenção na pessoa de Abigail é que ela, para mim, ela foi a primeira diplomata. Ela foi a primeira diplomata. Foi ela que tomou a iniciativa e foi lá tentar resolver aquela situação. Como é que Abigail age nesse momento decisivo? Ela estava prestes a ver tudo acabar, ver todas as pessoas ali que ela amava sendo destruídas. E como é que ela ia agir nesse momento, né? Aí o que foi que Abigail fez? No versículo 18 diz: Abigail tomou 200 pães,
2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 15 quilos de trigo torrado, bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. E orientou os seus servos: ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Então, ela foi sábia. Pediu para que abastecesse de alimento e foi levar para os guerreiros de Davi. Inteligente, né? Eu peguei esses homens pela barriga, né? Já vou apaziguando a situação com o que a gente tem de melhor aqui, que é a comida. E foi o que aconteceu. Ela foi com seus servos e encontra Davi no caminho. E quando Abigail vê Davi, no versículo 23, assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada aos seus pés, lhe suplicou. Vocês lembram que Abigail era uma mulher rica, né? E quem estava precisando dela era Davi, não era? Ela podia ter pensado: não, ele está precisando de mim, então não vou me humilhar, né? Ele está precisando do alimento, não vou me humilhar. É isso? Por quê? Eu fiquei imaginando, né? Como é que Abigail convivia com um homem tão mau, tão rude? Porque a gente costuma dizer assim: você é a soma das 5 pessoas com quem você convive. E como Nabal não teve esse poder de influência na vida dela, porque ela era uma mulher inteligente. Mas existem pessoas que são assim. Não são. Não existem pessoas que são ruins e elas querem que você seja ruim também. A gente não convive com pessoas que são maldosas, invejosas. A gente convive com pessoas que são rudes, perversas, como Nabal era. E elas querem que a gente seja assim também. Elas querem passar para nós, né? O ódio delas, as frustrações delas, a malignidade delas. E a gente tem que concordar com isso, né? Só como eu falei, Abigail era uma mulher inteligente. E o que é que acontece? Qual a lição que eu tiro disso, né? Como é que ela conviveu com um homem desse e não foi influenciada, né? Porque não importa com quem você convive, importa quem você é. E você não pode esquecer quem você é. Porque sempre que pessoas como essa aparecerem na sua frente, aparecerem para compartilhar um pouquinho da malícia, da maldade, da raiva, você vai lembrar de quem você é e você não vai deixar se contaminar. Outra coisa que me chama a atenção na história de Abigail é que ela toma a culpa da situação para ela. Ela pede, ela fala com Davi, né? No versículo 25 ela diz: não dê, meu senhor, atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu marido. Ela não estava falando mal do marido, não. Ela só estava dizendo que o significado dele era insensato. Tá certo? A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue, de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados, juntamente com Nabal. E aí ela começa a falar com Davi. E começa a argumentar com Davi. E começa a lembrar as promessas que Deus tinha na vida de Davi. E foi.
desarmando Davi. Aquela fúria, aquele ódio foram sendo desconstruídos diante de uma mulher que soube ser agradável, que soube usar palavras agradáveis diante daquela situação que ela não pediu para estar, diante de um problema que ela não cometeu, uma situação que ela não pediu para acontecer, mas como líder de si mesma. E essa é a verdadeira identidade do líder. É para isso que lideramos, para resolver problemas que não criamos. E foi o que aconteceu com Abigail. Ela tomou coragem, usou toda a ousadia que existia nela e disse: eu vou resolver agora, do meu jeito. Ela não tinha nada a perder. Ela ia morrer de todo jeito, né? Então ela decidiu: eu não vou ficar aqui esperando, não. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me levantar. Eu vou tentar. E foi o que Abigail fez. Quando Abigail fala para Davi que ele pensasse melhor, para que ele não tivesse sangue em suas mãos, a ficha de Davi cai naquele momento. E ele lembra das experiências anteriores que ele teve. Ele lembra para que ele foi chamado. E quantas vezes, né, Deus levanta pessoas na nossa vida para nos lembrar do nosso chamado. Deus levanta pessoas na nossa vida para lembrar das promessas que o Senhor nos fez. E Abigail foi essa mulher. E ela me inspira a ser essa mulher. Que quando vê a outra mulher triste, caindo, não se alegra com isso, porque nós não competimos, né? Quando a gente, figura feminina, existe muitas falas que dizem que as mulheres são muito desunidas. E isso é um pé atrás que a gente dá, um passo atrás que a gente dá quando isso acontece, né? Diante de tantas coisas que conquistamos, e quando as mulheres competem, elas estão, né, indo ao caminho contrário da evolução, né? E quando a gente está juntas, né, quando a gente é essa mulher ousada para levantar outras, quando a gente é essa mulher ousada para levar uma palavra, quando a gente é essa mulher ousada para lembrar das promessas, lembra como ele te falou, levanta essa cabeça, você é linda, inteligente, não esqueça disso. Foi para isso que Deus nos chamou, para levantarmos umas às outras, né? Não para competirmos. E aí eu aprendo mais uma lição com Abigail, que é a intencionalidade das suas palavras. Ela foi cirúrgica em tudo o que falou para Davi. Ela fala do Deus dele, ela fala das promessas dele, ela fala que ele seria o rei. Tá esquecido que você vai ser o rei? E aí, palavras de sabedoria. Depois de tudo isso, depois de ter falado tudo que ela foi ali para falar, Davi responde: bendita seja a tua sabedoria. No versículo 33, ainda do capítulo 25. Bendita seja a tua sabedoria e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos.
E ele ainda diz mais: se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro, de agora até o amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino, dos que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Davi recebe os presentes e volta. E Abigail também. Volta para sua casa em silêncio. Sem descontar a raiva no marido. Sem xingá-lo. Olha aí o que você arrumou para a gente. Olha aí o que é que você me apronta. Né? Não. E para surpresa dela, chega em casa e ele ainda está dando uma festa. Embriagado. E ela lá. Sabiamente, em silêncio, espera o outro dia para conversar com o marido maldoso, rude, ignorante, bruto e tudo que ele era. E eu aprendo com ela. Um momento de falar e um momento de calar. E às vezes a gente está tão preocupada em falar, porque mulher fala. Oh, minha gente, fala, não fala. Né? Fala que é uma coisa. Mas tem um momento de calar também. E eu aprendo com ela. Aí eu não disse que as histórias da Bíblia são terrivelmente assustadoras? Ela espera o outro dia para contar a Nabal o que aconteceu. E quando ela começa a contar, ele fica tão irado, tão chateado, que o coração dele para. E após 10 dias, Nabal morre e Abigail fica viúva. E ser viúva naquele contexto, eu acredito que era algo bem difícil. E aí eu quero finalizar a história de Abigail com o desfecho dessa história. Por suas palavras de sabedoria, Abigail foi lembrada pelo rei. O rei vai à procura dela. No versículo 39 em diante. Davi envia uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se casasse com ele. E os servos de Davi foram, pois, ao Carmelo a fim de encontrar Abigail e lhes comunicaram: eis que Davi nos enviou a ti como uma proposta de casamento para seres sua esposa. E naquele mesmo instante, ela se inclina mais uma vez, com o rosto em terra, e declara: tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Abigail enxergava em Davi algo que nem ele mesmo enxergava, que ele seria o rei. E ela rainha, né? Ela mulher do rei. Então, para encerrar, para nós mulheres, você sempre será lembrada por suas palavras de sabedoria. Não pense: eu sou boba demais. Eu sou ingênua demais. Eu sou besta demais. Parece que sou besta demais. Né? Porque tem hora que a gente se cobra muito, né? Mulher se cobra demais. Mas você sempre será lembrada por um chefe, por um amigo, pelo Senhor, por suas palavras de sabedoria. Não tem um ditado que diz, né? A primeira impressão é a que fica. Não perca essa oportunidade de causar uma boa impressão. Não perca, porque é essa impressão que vão lembrar de você.
de TPM, eu estava estressada naquele dia. Depois eu tento. Não, as palavras não são apagáveis. Uma vez ditas, elas não voltam mais. Então, não desperdice a oportunidade de causar uma boa impressão. Seja como Abigail, uma mulher sábia, que esperou o momento de falar. E quando falou sabiamente, de forma agradável, a ponto de ser reconhecida pelo rei. E hoje, quem é o rei que a gente quer impressionar? O Senhor. É Ele. É por Ele que almejamos, né? É por Ele que vivemos. É por esse rei que um dia virá nos buscar e reinaremos com Ele. É Ele, né, que devemos impressionar. Não são pessoas, né? É Ele. E quando a gente ama o Senhor, a gente ama pessoas. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de aprender e compartilhar com vocês. Amém. Deus abençoe, Tânia. Você recebe essa palavra nessa noite? A palavra que ela usou, uma frase, é o que me chamou a atenção. Abigail, ela teve a capacidade de desarmar um homem furioso. Uma pessoa que estava indo para o ataque. E é isso que Deus quer ver em nós. Homens e mulheres que saibam desarmar guerras. Pessoas que estão neste mundo aí prontas para atacar. Irmãos, nós somos os agentes de Deus aqui nessa terra. Nós somos os agentes de paz aqui nessa terra. Então que a gente possa pegar esse exemplo de Abigail, uma mulher inteligente, que se antecipou evitando uma tragédia, evitando a morte dela, dos seus filhos, do seu esposo, de toda a sua história. E com sabedoria, ela falou com Davi. E Davi teve misericórdia, se desarmou, teve compaixão. O homem maldoso foi embora. Porque deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmãos. Não tente destruir uma pessoa maldosa. Existe um ditado que diz: o mal por si só se destrói. Não precisa botar força. Então deixa que Deus faz a parte que é dele. O camarada raivoso tem um ataque, morre com 10 dias depois. Quem é que fica? A viúva. E quando Davi soube que ela estava viúva, que o homem tinha morrido, ele fez: agora é a minha chance. E ele pega a Abigail como sua esposa. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Existem acessos, existem portas, existem lugares que Deus quer nos levar. Mas Deus quer nos colocar lá, através da nossa capacidade de inteligência, de não criar tumulto, mas de criar paz, de resolver problemas que nós não fizemos. Amém ou não amém? Fique de pé nessa noite. Eu quero convidar o irmão Caio, o pessoal do louvor, nós vamos louvar. Deus abençoe, Tânia, a sua vida. Palavra maravilhosa. Recebemos essa palavra em nosso coração. Nesse momento você vai ofertar, você vai dizimar ao Senhor com alegria. E eu quero declarar a bênção dele sobre você, sua casa. Em nome de Jesus. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer.
a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Levante suas mãos para cá. Pai, te damos graças por cada oferta, por cada dízimo que os teus filhos trouxeram à tua casa. Eu te agradeço por cada um, ó Deus, que tem um coração aberto, um coração generoso, um coração obediente à sua palavra, que são, Senhor, verdadeiras colunas para que essas portas aqui ela possa continuar propagando o Evangelho. Eu declaro que os céus se abram sobre todas as suas necessidades e que eles possam ver o socorro chegando em qualquer área da sua vida, porque essa é uma promessa tua. Eu declaro a tua bênção sobre eles, sobre sua casa, sobre suas famílias, sobre seus negócios, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não teve a oportunidade, o prazer de confessar Jesus como Senhor e Salvador, que deseja hoje tomar a decisão, não é de fazer parte de uma religião, mas é fazer parte daquele que foi o autor e o responsável pela nossa vida de estarmos aqui hoje, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não quer ser só Senhor, Ele não quer ser só Salvador da nossa vida, Ele deseja ser o Senhor da nossa vida. E ser Senhor da nossa vida é deixar Ele tomar a direção daquilo que nós precisamos. Se tiver alguém aqui hoje à noite, levanta a sua mão, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. E se não tiver ninguém, que Deus te abençoe e que você possa ficar sempre firme no Senhor. Você que está aqui hoje à noite, neste lugar, eu quero orar também por você, vou encerrar, mas eu vou passar aqui apenas alguns recados. Amanhã, às 20 horas, nós temos aqui o encontro dos homens na igreja. Sexta-feira nós temos um encontro de casais aqui na igreja também, muito bom. Venha para o encontro dos homens, sinto falta dos homens. Homens, venham estar aqui. No último encontro nosso foi muito bom, a gente se deixou levar por assuntos que a gente foi falando, tirando dúvida, e foi muito bom o nosso encontro. Amanhã vai estar aqui. Nos de casais também não é diferente. Os de casais a gente não é só uma palavra que a gente recebe, mas é um momento descontraído, que a gente recebe a palavra de uma maneira diferente. Então vem estar com a gente aqui, é um encontro diferenciado. Sábado, agora nós temos o ensaio do coral, né? Sábado às 19 horas temos o ensaio do coral aqui na igreja, tá certo? Então vem estar aqui com a gente. E domingo temos um grande culto da família. Amém? Culto da família domingo aqui na igreja. Tá bom? Alguém precisa aqui de oração hoje à noite? Levante sua mão. Todos, eu e minha casa. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, obrigado por mais uma noite onde o Senhor nos acrescentou ensinamentos preciosos através da palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração sábio, uma mente sábia, como Abigail teve, para resolver conflitos, para estancar, para neutralizar problemas que venham se levantar contra nós. Pai, nós temos o Senhor conosco. Que nós possamos recorrer ao lugar certo antes de tomarmos qualquer decisão precipitada. Que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos ser guiados pelo teu Espírito, que nós não sejamos levados pelas nossas emoções. Eu quero declarar, Pai, que as situações atuais não sejam o Senhor da nossa vida, dizendo que é o fim, que não tem jeito, porque nós temos o Senhor que é especialista em abrir portas, o Senhor é especialista em dar direções, o Senhor é especialista em trazer luz no meio da escuridão. Eu quero declarar a tua bênção sobre todos aqui hoje à noite, sobre aqueles que precisam tomar decisões importantes, sobre aqueles que precisam, Senhor, ir para lugares e assumir, Pai, responsabilidades, que o Senhor dê a eles sabedoria diante de reuniões, diante de conflitos na sua casa. Pai, eu declaro que os céus sejam abertos para aqueles que procuram se refugiar primeiramente em você, Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar,
lugar, as demais coisas são acrescentadas. E eu declaro nessa noite sabedoria para buscar a Ti em primeiro lugar, para que as demais coisas que nós precisamos, nós possamos ver, Senhor, vindo até nós, porque não somos nós que vamos atrás das Tuas bênçãos, mas quando nós Te priorizamos, são as bênçãos que vêm até nós. E eu declaro a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão aqui hoje à noite, sobre aqueles que estão em casa nos assistindo, que o Teu favor venha sobre eles, no nome de Jesus. E você diz, amém. De hoje a 8, nós vamos estar aqui com meu pai vai estar aqui ministrando a palavra para nós. De hoje a 8 eu vou estar apresentando minha princesa aqui, e de hoje a 8 é feriado, irmão, porque é o aniversário do seu pastor. Tá certo? Tô brincando. Mas vai na paz, que Deus te abençoe. Uma boa noite.